Olá! Hoje a gente mergulha na conquista do tetracampeonato da Copa do Brasil pelo Corinthians em 2025. E a nossa fonte é um artigo de opinião muito bom do Bruno Cassucci, lá do GE. O mais interessante é a tese central, que já está no título, olha só. Corinthians vence a si mesmo. Isso já diz muita coisa, né? A briga não foi só contra o adversário em campo. Exato. E essa é a chave de toda a discussão, sabe? O artigo não está falando só de uma vitória comum. Na verdade, ele descreve um caso, assim, quase inacreditável de resiliência. É a história de como um time conseguiu ser campeão enquanto o clube, fora de campo, parecia estar desmoronando completamente. Isso torna a conquista ainda maior. E que contexto, hein? A lista de problemas que o artigo descreve é impressionante. A gente lê e pensa. Como é que um time consegue ganhar qualquer coisa com um cenário desses? O ano de 2025 teve impeachment de presidente, teve denúncias contra ex-dirigentes na justiça e, para piorar, um transfer ban da FIFA. Pois é, o que na prática significa que o clube estava proibido de registrar novos jogadores. Uma punição duríssima que amarra as mãos de qualquer time. Mas o curioso é como essa limitação gigantesca forçou uma solução caseira. Sem poder contratar, o clube teve que olhar para a base, para o famoso... Pro terrão. Isso, pro terrão, que é como a torcida chama carinhosamente. E de lá saiu uma peça-chave, o Breno Bidon, que o texto aponta como um dos melhores na final. A crise, no fim das contas, acabou virando o berço de um novo talento. O que me leva a uma pergunta: se o time estava sem reforços e o clube, assim, em chamas, quem foram as pessoas que conseguiram organizar esse caos? O texto aponta duas figuras centrais. Primeiro, o diretor Fabinho Soldado, que teria conseguido criar uma espécie de bolha, sabe? Para proteger os jogadores da bagunça externa. E o outro, claro, é o técnico Dorival Júnior. O artigo destaca a coragem tática dele. Barrar o Rodrigo Garro, que era um dos xodós da torcida, e às vésperas de uma final. Olha, é uma decisão muito, mas muito arriscada. Mas ele bancou a estratégia dele. E se mostrou perfeita, né? Dizem que os 2 gols da final foram jogadas com a assinatura dele, de puro treino. Exatamente. No primeiro gol tem um detalhe tático que é brilhante. O volante, o Ranieri, ele recua para ficar no meio dos zagueiros. E por que isso é genial? Porque na prática ele vira um terceiro zagueiro. Isso deu uma segurança enorme para os laterais, como o Mateuzinho, para atacarem com tudo, sem aquele medo de deixar um buraco lá atrás. Foi um ajuste que desequilibrou o adversário. Sei. E tem também a aposta dele no Yuri Alberto, né, que vinha sendo criticado e ele manteve no time. O resultado: 1 gol e 1 assistência dele na final. Foi a vitória da convicção do treinador. E além da tática, o texto aponta outra força que foi fundamental: a torcida, a fiel. Parece que a torcida entendeu o recado. O artigo diz que os torcedores perceberam que os maiores problemas do clube estavam fora e não dentro de campo. E aí, em vez de aumentar a pressão, a torcida abraçou o time de um jeito impressionante. E isso culminou num momento muito simbólico. Na final, lá no Maracanã, a torcida começou a gritar "Todo poderoso Timão", que é o mesmo canto que embalou a conquista do primeiro Mundial do clube, 25 anos antes. E o autor interpreta isso não como uma simples nostalgia, sabe? Mas como um recado direto, quase um ato de resistência. A grandeza do Corinthians sobrevive, apesar do que a própria diretoria tenta fazer com ele. Então, o que a gente tira aqui é uma lição quase de gestão de crise, né? Às vezes, as maiores limitações, como essa de não poder contratar, forçam uma criatividade que o dinheiro não compra. A crise se tornou o catalisador do sucesso. Esse título foi muito mais do que um troféu. Foi a prova de que o time, empurrado pela torcida, era maior que a bagunça monumental do clube. E isso nos deixa com a reflexão final do artigo, que é muito provocativa. Ele encerra dizendo que, apesar de tudo, o Corinthians segue grande e multicampeão. Isso levanta uma questão para o futuro, e é uma pergunta que fica no ar. Uma vitória que nasce do caos, do heroísmo, ela é um modelo que se sustenta? Ou será que é só um feito incrível que corre o risco de mascarar problemas estruturais muito graves que uma hora ou outra vão voltar a cobrar seu preço?